Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, com muita satisfação nessa manhã, nesse momento, nós queremos fazer a apresentação do nosso plano de leitura bíblica devocional à nossa querida igreja. Sobre orientação do nosso pastor, a ideia é que nós possamos ter um momento agora para literalmente abrirmos o plano de leitura bíblica e orientarmos os nossos irmãos minimamente a respeito desse projeto tão maravilhoso que Deus tem colocado no coração da nossa liderança para esse ano de 2026. Como os nossos queridos irmãos já sabem, desde o ano passado, particularmente setembro de 2025, temos trabalhado sobre o lema do ano eclesiástico, edificados na palavra, chamados à santidade. E no centro, meus irmãos, de todo esse projeto, de todo esse lema, de toda essa iniciativa, está justamente o nosso plano de leitura bíblica devocional. É sobre ou em torno desse plano que nós estaremos desenvolvendo todas as nossas atividades ao longo de 2026, como já quero agora, em o nome de Jesus, compartilhar com a igreja do Senhor. Primeiramente, eu quero compartilhar com os irmãos sobre a natureza, sobre a identidade desse plano de leitura bíblica devocional. E nada mais, ou nada melhor do que começar com o próprio título, exatamente desse livro, ou desse projeto, que encabeça, portanto, todas as atividades que vamos desenvolver ao longo desse ano. Então, nós estamos trabalhando, ou iremos trabalhar para o ano de 2026, o plano de leitura bíblica devocional. E a primeira expressão que eu quero já chamar a sua atenção aqui é para a palavra plano, né? Quando eu e você, por exemplo, vamos fazer uma viagem, né? Quando nós vamos construir uma casa, nós precisamos de um plano. Plano de como você vai sair de um determinado lugar para chegar no outro, plano para saber quanto você vai gastar na construção ou na reforma de uma casa, de um quarto, e da mesma forma, a ideia aqui é que nós estejamos apresentando uma jornada intencional e organizada de leitura e prática devocional da palavra de Deus. A proposta da nossa igreja é oferecer a você um caminho, uma trilha, para que você não esteja de maneira aleatória, de que você não esteja de maneira totalmente dispersa, quem sabe fazendo a leitura bíblica de maneira intuitiva, né? A ideia aqui é realmente apresentar um caminho através do qual você pode, ao longo desse ano de 2026, fazer a sua leitura e a sua reflexão da palavra de Deus. Além disso, chama a sua atenção para dois elementos que compõem ou estruturam aí o nosso plano de leitura bíblica devocional. Por um lado, o nosso plano é um plano de leitura, ou seja, nós estamos, através desse material, oferecendo uma caminhada de leitura bíblica temática por toda a Escritura. Então, a ideia é de que, como vou falar daqui a pouco, de fevereiro a novembro, estejamos juntos em 40 semanas, estudando tematicamente, lendo tematicamente a Bíblia Sagrada. Mas, além de ser um plano de leitura, é um plano de leitura bíblica devocional, ou seja, a ideia não é apresentar apenas as leituras bíblicas diárias que você vai fazer de segunda a domingo, mas oferecer você também um caminho prático para você ler, meditar, refletir e praticar a leitura bíblica que estará sendo feita ao longo dessa jornada. E, irmão Vitor Breno, qual é o conteúdo? O que nós vamos estudar, o que nós vamos ler a respeito da palavra de Deus nesse plano de leitura bíblica? Qual a diferença dele, por exemplo, de outros planos de leitura bíblica? Qual a diferença dele de outras maneiras de estarmos ao longo do ano lendo a palavra de Deus? Portanto, o diferencial desse nosso plano de leitura bíblica devocional nesse ano é o conteúdo. É aquilo que de fato nós estaremos lendo da Escritura e estaremos compartilhando com a Igreja de Jesus. Diferente de outros planos de leitura ou diferente de outros materiais da prática devocional, o plano de leitura bíblica devocional da nossa igreja tem como objetivo apresentar a história da salvação de Gênesis a Apocalipse. E nós estamos partindo de um pressuposto, meus irmãos, de que a Bíblia Sagrada é uma narrativa unificada que nos conta apenas e tão somente uma história. E que história é essa? A história da
salvação, ou a história da redenção. E é muito importante, você sabe que quando você ouve ou conta uma história para outra pessoa, quando você lê uma história num livro, quando você, por exemplo, assiste uma história num filme, de você entender o começo, o meio e o fim. Se você não entender o enredo de uma história, você vai, por exemplo, ouvir algo de alguém, você vai ler um livro, você vai assistir um filme, e você não vai entender o todo ou o significado daquilo que está sendo trabalhado. E nós estamos partindo, portanto, desse ponto de que a Escritura Sagrada é uma única narrativa. Todos os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, nos falam apenas e tão somente de uma única história, que é a história da salvação. Quando nós perdemos isso de vista, a Bíblia Sagrada se torna um amontoado de livros de várias histórias diferentes, de personagens, de datas, de acontecimentos, que a gente corre o risco de ler de maneira isolada. Mas quando a gente entende o enredo geral, que amarra, que conecta, que dá interconexão a todos os fatos, acontecimentos, episódios, circunstâncias das Escrituras, nós conseguimos chegar, portanto, no núcleo da história bíblica, que é a história da salvação, que é exatamente o que nós vamos fazer ao longo dessa jornada. Então, o nosso plano de leitura bíblica devocional terá início no mês de fevereiro, portanto, semana que vem, a partir do primeiro dia do mês de fevereiro, nós estaremos dando início a essa jornada, e a nossa jornada vai até o mês de novembro. Portanto, nós estamos falando de uma jornada de 10 meses, composta de 40 semanas, onde em cada mês e em cada semana, nós teremos leituras bíblicas diárias, todos os dias, e vou mostrar isso daqui a pouco, há uma leitura bíblica específica para que você possa realizar a respeito de uma temática mensal e semanal, e você também vai ter reflexões devocionais semanais, reflexões que vão te conduzir a pensar, meditar, orar, praticar sobre aquela temática específica daquela semana. Você olhar aqui para a tela, por gentileza, não vou ler todos os temas, aqui tem um sumário de todos os assuntos que nós estaremos caminhando aí, portanto, ao longo desses 10 meses ou 40 semanas. Se você puder perceber, se você já comprou o material ou não e puder olhar aqui para o telão, você vai ver que nós vamos estar fazendo uma caminhada geral em todas as Escrituras. No primeiro mês nós vamos estar em Gênesis, e quando chegarmos aí no mês de novembro, estaremos no livro de Apocalipse. De modo que, ao longo desses 10 meses, teremos condições de passar pelos principais capítulos, episódios, fatos e acontecimentos da história bíblica da salvação. E, meus irmãos, rapidamente, esse plano de leitura bíblica devocional, ele tem como objetivo apresentar para nós uma visão bíblica geral a respeito dessa história da salvação, visa também fortalecer através da leitura bíblica de todo o povo de Deus, da nossa espiritualidade, mas sobretudo algo que nosso pastor já tem compartilhado como algo inédito, meus irmãos, que estaremos realizando ao longo desse plano de leitura bíblica devocional, que é simultaneamente, ao mesmo tempo, em todos os lugares onde existirem crentes da Assembleia de Deus, sempre central em Fortaleza, estaremos juntos diariamente, numa jornada de 40 semanas, por 10 meses, lendo o mesmo texto bíblico da Palavra de Deus. Vale um glória a Deus, meus irmãos? Glória a Deus. Lá da Barra do Ceará, até a região dos irmãos lá da Praia do Futuro, em todos os cantos e lugares dessa cidade, estaremos pela primeira vez, simultaneamente, num projeto coordenado de leitura bíblica da Palavra de Deus. E meus irmãos, eu não preciso dizer isso para vocês, mas nosso pastor já tem reforçado. Nós sabemos que a mudança e a transformação que precisamos experimentar na nossa vida vem apenas e tão somente da Palavra de Deus. A mudança e a transformação que desejamos e esperamos para a nossa cidade vem apenas e tão somente da Palavra de Deus. Então eu não tenho dúvidas de que a partir do momento em que nós nos colocarmos nesse plano de leitura bíblica, de estudo da Palavra de Deus, de oração da Palavra de Deus, de meditação da Palavra de Deus, de prática da Palavra de Deus, nós experimentaremos da parte de Deus uma renovação espiritual em o nome de Jesus. Seguindo adiante, já estou concluindo, meu pastor, porque já estou passando dos segundos e milésimos que me foram
colocados, eu quero apenas compartilhar com a igreja como nós vamos desenvolver esse plano de leitura bíblica de uma maneira mais ampla. Na verdade, meus irmãos, como eu disse lá no começo, o nosso plano de leitura bíblica devocional é como o centro do nosso sistema solar, sobre o qual vão orbitar praticamente todas as ações e as atividades da igreja. De um lado, nós temos o uso individual, que é o uso que cada um de nós fará a respeito do plano de leitura bíblica, mas também nós teremos esse tema do plano de leitura bíblica devocional sendo realizado através das nossas pregações. Nosso pastor Antônio José estará ministrando aqui nos cultos de doutrina, terça-feira de cada mês, o tema relacionado ao plano de leitura daquele mês, e também nas nossas respectivas congregações, cada um dos nossos supervisores estará também ministrando esse conteúdo nas suas congregações. Além do uso individual das pregações, os temas mensais do nosso plano de leitura bíblica devocional também vão compor o conteúdo dos nossos grupos de vida, dos estudos dos nossos grupos nos casais, mulheres, adolescentes, jovens. Além disso, os nossos eventos e ações dos ministérios específicos estarão reproduzindo, por exemplo, a temática geral que será trabalhada na igreja. Agora há pouco foi apresentado, por exemplo, a programação do Retiro da Juventude. Não sei quantos irmãos viram aqui os temas que estavam apresentados aos nossos preleitores, mas eles já estarão ministrando também relacionado ao nosso lema para 2026. Além disso, e chama a sua atenção de maneira especial para isso, as mídias da nossa igreja estarão plenamente envolvidas no compartilhamento dos materiais relacionados ao plano de leitura bíblica devocional. Como, irmão Vitor Breno? Basicamente, através de duas formas. Primeiramente, na nossa rádio Templo Central FM 102,3, todos os dias, todo o santo dia, nós teremos 2 momentos na nossa Rádio Tempo Central para apresentar uma leitura e uma reflexão acerca do plano de leitura bíblica devocional. Então, de repente, tem alguém que tenha dificuldade de ler, que não adquiriu o material, que não conseguiu acesso a esse conteúdo. Meu pastor me permita aqui até mencionar, esses dias, e falei agora há pouco com Ademar, nós começamos a receber mensagens de irmãos de outros estados. Havia uma jovem que era líder aqui da nossa juventude, que hoje casou e está morando na Austrália, e ela mandou uma mensagem dizendo: irmão Vitor Breno, como é que eu posso daqui da Austrália participar do plano de leitura bíblica devocional? Então nós vamos ter na nossa rádio a leitura bíblica diária dos textos sendo feita e também a reflexão relacionada àquele dia específico. Além do uso da nossa Rádio Tempo Central FM, em breve, ainda nessa próxima semana, nós estaremos criando um canal no WhatsApp, um canal aberto no WhatsApp, onde todos os dias estarão as reflexões bíblicas relacionadas ao nosso plano de leitura bíblica devocional. Muitos irmãos, por exemplo, fazem uso já do WhatsApp para a sua prática devocional, para lerem textos, acompanham outros canais, e em breve nós vamos disponibilizar o link, nós vamos mandar nos WhatsApps dos grupos da igreja, nós vamos colocar nas redes sociais da igreja, de modo que vai haver um canal no WhatsApp, que você vai ter condições de todo santo dia, quando você levantar cedinho pela manhã, abrir os seus olhos, pegar o celular para desligar o despertador, já vai estar na sua mão a leitura bíblica devocional daquele dia. E, para concluir essa parte, nós teremos aí cursos e treinamentos por parte da nossa igreja, do nosso seminário, que vão falar a respeito do nosso plano. Eu quero agora rapidamente, meus irmãos, só apresentar algumas orientações práticas de como podemos usar o nosso plano de leitura bíblica devocional, mas apenas visualmente para demonstrar aos irmãos como está estruturado internamente o nosso material. Então você vai encontrar aqui, por exemplo, o sumário, tem os temas, tem uma temática de resumo geral do mês. E aí você vai chegar, portanto, nos devocionais, semanais. Aqui, semanais. Então perceba desse meu lado que existe um cabeçalho, uma parte superior,
onde estão as leituras bíblicas da semana. E tem algo muito interessante aqui, meus irmãos, porque a ideia é que nós possamos fazer uma leitura bíblica temática de toda a Escritura, integrando ao mesmo tempo o Antigo e Novo Testamento. Então percebam, por exemplo, que nessa primeira semana, o tema devocional será: no princípio criou Deus todas as coisas. Os primeiros versículos de leitura da palavra de Deus, por exemplo, são de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1 a 8. Tem um detalhe importante a respeito do nosso plano de leitura, meus irmãos, é que ele foi pensado para ser um plano de leitura factível, alcançável, tangível para todas as pessoas possíveis. Nós sabemos que aqueles que são leitores da palavra de Deus, temos às vezes planos de leitura bíblica devocional, onde diariamente você tem que ler aí, quem sabe, 6 capítulos, 7 capítulos, 8 capítulos por dia, para que ao longo de um ano você leia toda a Escritura. E aí às vezes você perdeu ali por uma questão de trabalho ou de saúde a leitura naquele dia, no outro também não deu certo, e aí quando você viu, de 6 já foram para 12, já foram para 18 capítulos, e quando você se dá conta, você já tem ali quase que 30 capítulos para ler num dia, e aí você desanima, você desiste do plano de leitura. A gente começa, né, em janeiro, fevereiro, quando chega em março, a volume a gente perde. Nesse plano é diferente, por quê? Porque nós estamos oferecendo aqui leituras bíblicas menores, porções bíblicas menores, mas que por outro lado, vão lhe oferecer uma visão geral a respeito de toda a Escritura. Então, continuando, você vai lá no final da semana, nós já temos textos agora de outras porções ou partes da Escritura. Por exemplo, no sábado você tem uma leitura relacionada ao Salmo 8, e no domingo você tem uma leitura já do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, sempre estarão em cada semana integradas leituras do Antigo e do Novo Testamento. Embaixo aqui você tem uma leitura bíblica, uma leitura devocional, refletindo e meditando sobre aquele tema, e desse outro lado você vai ter então elementos e ferramentas que vão lhe ajudar na sua prática devocional. Um para refletir, o que você aprendeu e como pode aplicar, e no final, como você pode orar. Então, de um lado você tem o plano de leitura, e do outro lado você tem a prática do hábito devocional, ok? E para concluir a minha fala, já extrapolei o meu tempo, só apenas pontuar rapidamente aqui aos irmãos. Dentro do próprio plano de leitura bíblica devocional, meus irmãos, você encontrará orientações práticas a respeito de como pode praticar, portanto, a leitura e desenvolvê-lo ao longo desse ano. Eu vou apenas aqui mencionar algumas dessas sugestões, uma vez que boa parte dos irmãos já adquiriu, e aqueles que adquirirem vão também ter acesso a essas orientações com o material em mãos. Então, a gente recomenda que separe um tempo diário específico para que você possa fazer a leitura, a meditação do texto da palavra do Senhor. Quem sabe, ao você acordar, no intervalo do almoço no seu trabalho, à noite antes de dormir, selecione um tempo, discipline-se, organize-se para que ao longo dessa jornada você reserve um tempo especial para isso. Uma outra coisa que o nosso pastor tem recomendado, por exemplo, separe uma Bíblia específica para que você possa fazer essa jornada. Não precisa ser uma Bíblia nova, pode ser uma outra Bíblia que você já traga para a igreja, que você tenha já na sua casa, mas separe de maneira específica um material. Aqueles que gostam, por exemplo, de marcar a Bíblia, pegue a sua caneta, o seu marca-texto, prepare-se para esse momento especial. Eu e minha esposa, por exemplo, compramos já Bíblias, eu comprei Bíblias para os meus sogros, também para que a gente possa fazer toda essa jornada com uma Bíblia nova, dar aquele ímpeto, né, de começarmos uma caminhada especial da leitura bíblica. Leia diariamente o texto bíblico, consulte a reflexão devocional daquela semana, e já me encaminhando aqui ao fim, compartilhe a sua experiência de leitura com outras pessoas, no seu grupo de vida, no seu ministério específico, na sua congregação. Mantenha a continuidade do plano. Se você falhar um dia, não desista, continue, persista, que vai dar certo. Nós vamos juntos, em nome de Jesus, ler a Bíblia tematicamente ao longo do ano. E por fim, aplique a palavra no cotidiano, permitindo que a leitura bíblica transforme ao longo dessa jornada a sua vida, a sua espiritualidade, a sua família, o seu trabalho, em o nome de Jesus. Eu vou pedir para encerrar, por gentileza, que você possa repetir uma palavra da parte de Deus em nome de Jesus. Diga assim comigo: em 2026, eu estarei comprometido
com um plano de leitura bíblica devocional para estar edificado na palavra e atender o chamado à santidade. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém.